Olá! Hoje, nossa segunda-feira, vamos começar a falar a respeito de Hadassah. Vamos estudar um pouquinho o livro de Esther, que é um livro maravilhoso, que traz muitos ensinamentos preciosos para a nossa vida. Mas para nós falarmos de Hadassah, falarmos de Esther, né? Nós temos que falar um pouquinho de Vasti. Nós temos que começar por Vasti. Eu quero ler aqui com vocês no livro de Esther, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos meio saltados para que a gente possa acompanhar. Mas seria muito bom se você lesse o livro de Esther comigo essa semana. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, porque tem feito na minha vida, através desse livro, que eu tenho lido, tenho ministrado a mulheres a respeito da vida de Hadassah, né? Que é realmente Esther, nós vamos ver isso, porque disso, ô Jesus, tem coisa boa aí vindo, hein? Vamos estudar a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós vamos buscar conhecimento desta palavra poderosa, maravilhosa, para haver libertação na nossa vida e nós podermos, em nome do Senhor Jesus, alcançar lugares altos e águas profundas na nossa vida espiritual. Começando aqui no versículo 10 do capítulo 1 do livro de Esther. Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigitã, Abictá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era formosíssima. Porém, a rainha Vasti recusou a atender à ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou contra ela. Versos 16. Então respondeu Memucã, na presença do rei dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, pois a notícia do que fez a rainha há de chegar ao conhecimento de todas as mulheres, introduzindo-as a desprezarem seus maridos. Quando se disser, o rei Assuero mandou que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, mas ela não veio. Amadas, o rei e a rainha não moravam no mesmo palácio, né? Nós já sabemos disso. Para que a rainha entrasse na presença do rei, ela precisava ser convidada. Caso ela fosse à presença do rei sem convite e ele não estendesse seu cetro, ela poderia ser morta. E aqui nós vemos que o rei Assuero era casado com a rainha Vasti, e então, numa festa, diz a palavra que a rainha Vasti era muito, muito linda, muito formosa, né? E o rei, numa festa, numa noite, bebeu muito vinho, chamou seus 7 eunucos, os mais chegados, aqueles que serviam ali na sua presença, e disse: olha, vá até a rainha e peça que ela vista os trajes reais, a coroa real, e venha até a minha presença, porque eu quero mostrar aos príncipes e aos povos o quão linda, o quão formosa é a minha rainha. Porém, Vasti não foi. Vasti não aceitou o convite do rei. E isso inflamou o coração do rei Assuero. Ficou extremamente irado. Extremamente irado. Porque a rainha Vasti não quis entrar na presença dele. Então, o que aconteceu? O rei esperou um pouco baixar a raiva, a ira, né, que ele estava, chamou lá novamente os seus eunucos, os seus conselheiros, né, e disse: agora, o que eu vou fazer, né, com a rainha? O que eu faço com a rainha Vasti, que eu fiz um convite e ela não aceitou o meu convite para estar aqui na minha presença, para que eu a exibisse aos príncipes e aos povos, para que todos pudessem ver a sua formosura, a sua beleza, né? E então, qual foi o conselho deles para ele, né? Então, não somente contra o rei pecou a rainha, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos. Porque eles entenderam que aquele exemplo, né, aquele testemunho da rainha Vasti de estar negando o convite do rei, né, estar
afrontando o seu esposo diante dos príncipes e diante dos povos, ia trazer uma grande revolta no meio das mulheres de todas as províncias, todos os povos ali, né? As mulheres também iam começar a se rebelar, tipo, se a rainha se rebelou, se a rainha se recusou a ir para a presença do rei, se a rainha desobedeceu seu esposo, eu também posso fazê-lo. Eu também posso me rebelar, eu também posso não obedecer, eu também posso não fazer a vontade do meu esposo. Posso me rebelar contra ele, né? Então eles viram que aquilo, além de ser uma afronta, um pecado contra o rei, era um pecado contra os príncipes e contra todos os povos, por conta do testemunho terrível que Vasti havia dado publicamente, né? Porque uma coisa era uma discussão que ela pudesse ter com seu esposo lá nos seus aposentos, longe dos olhos públicos, onde ninguém precisaria saber. Outra coisa é ela tomar uma atitude diante de todos, que todos ficaram sabendo. Então, a preocupação dos eunucos era essa, né? Que todos, ao ficarem sabendo, as mulheres também se levantariam contra os seus esposos, né? E eles falaram, olha, alguma coisa você tem que fazer, né? Pois a notícia fez do que fez a rainha, né? Que foi se negar a estar na presença do rei, negou o convite do rei, não aceitou o convite do rei, né? Então, vai fazer com que as mulheres também se revoltem contra seus esposos. Então, amadas, antes de nós falarmos de Hadassa, nós falarmos de Esther, nós também temos que falar de Vasti, né? Está aqui nos primeiros capítulos deste livro maravilhoso, que é o livro de Esther. O mau testemunho de nós, mulheres, enquanto esposas, né? Ah, pastora, mas eu tenho que obedecer piamente ao meu esposo, eu não posso olhar para o lado, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso divergir das ideias dele? Posso sim, né? Graças a Deus que nós somos diferentes, que nós temos ideias diferentes, que nós pensamos diferentes. Graças a Deus que as coisas são diferentes. Já pensou se nós fôssemos iguais, um e o outro? Que coisa terrível que seria, que sem graceira, vamos dizer assim, né? Seria terrível. Né? Mas nós somos diferentes, as nossas ideias são diferentes, nós somos criados por famílias diferentes, lugares diferentes, né? Ambientes diferentes, amigos diferentes, enfim, toda uma rotina da nossa criação foi diferente. Hoje eu tenho 35 anos de casada, 1 ano de namoro, então já estou com 36, quase 37 anos de convivência com meu esposo, e assim, hoje a gente tem já praticamente quase que 100% das nossas ideias encaixadinhas, né? Mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Por quê? Porque eu tive um tipo de criação, ele teve outra, né? A minha família, meus pais, meus avós, eu fui boa parte da minha vida criada pelos meus avós, tinha uma ideia, a família dele outra, né? Então, assim, ritmos diferentes, rotinas diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes, tudo diferente. Então, quando a gente se uniu, quando a gente se casou, tudo isso aflorou, né? Porque aí era a nossa vida, a gente tinha que se ajustar aos nossos pensamentos, o que é bom, o que é bom para nós, o que não é bom para nós, como que a gente vai caminhar, como que a gente vai resolver isso, resolver aquilo, e muitas vezes aconteceram muitas divergências, muitas, né? Mas isso é salutar? Isso é salutar. A partir do momento que a gente se respeite, a partir do momento que a gente respeite a ideia do outro, a partir do momento que a gente também não desonre o nosso cônjuge, né? Tanto o esposo com a esposa, quanto a esposa com o esposo, não desonre um ao outro publicamente, especialmente publicamente, né? Porque é uma vergonha o marido expor a esposa publicamente, a esposa expor o marido publicamente, assim como fez a rainha Vasti ao seu esposo, o rei Assuero, né? Ele fez um convite a ela para que ela vestisse a roupa real, para que ela colocasse a coroa real, para que ele pudesse apresentá-la aos príncipes, ao povo, mostrar a beleza da sua esposa, né? Então, quer dizer, mesmo que às vezes ela possa ter entendido de uma forma diferente, mas, ao meu ver, a minha forma de pensar, ele estava elogiando a sua esposa. Olha, minha esposa é linda, minha esposa é formosa, minha esposa é bela, né? Eu vou pedir para que ela venha aqui, muito bem arrumada, muito bem vestida, na posição de rainha, para que vocês
contemplem a sua beleza. Mas a rainha Vasti se recusou, né? Então, o que me leva a pensar? Me leva a pensar, amadas, que nós precisamos ter sabedoria, né? Sabedoria para conversar, sabedoria para discutir, sabedoria para divergir, né? Precisamos ter essa sabedoria. E essa sabedoria nós buscamos no Senhor, nós buscamos em Deus essa sabedoria, para que o nosso relacionamento, a nossa família, o nosso casamento, a nossa aliança, ela seja honrada por Deus. Então, nós precisamos honrar o nosso esposo também precisa nos honrar, para que Deus honre-nos como casal, nos honre como marido, como esposa, né? Nos honre como homem, como mulher, nos honre nas promessas que fizemos uns aos outros diante do altar de Deus no dia da bênção das nossas alianças, que é o dia do nosso casamento. Então, nós ficamos com esse exemplo aqui, porque a gente tem que aprender com o que é bom e com o que é ruim, né? É ruim, eu não vou repetir. É bom, eu vou multiplicar. Amém? Então, eu quero deixar hoje, o primeiro dia da nossa série, Eu Sou a Daça, eu quero deixar este exemplo, esse testemunho da Rainha Vasti, para que nós não venhamos copiar, para que nós venhamos entender que onde há honra, há riqueza e a vida, né? Onde nós, muitas vezes, até precisamos nos humilhar. Muitas vezes precisamos nos humilhar, humilhar diante de Deus, para que verdadeiramente o Senhor nos honre, nos dê riqueza e nos dê vida abundante. Amém? Amanhã nós voltamos e vamos falar mais um pouco a respeito dos segredos de Hadassah, de Esther, né? Vamos entender um pouco mais o que aconteceu, o que gerou, né? O que gerou essa atitude da rainha Vasti. Olha só, vamos ver isso, né? Gerou algo terrível para a vida dela, mas tudo dentro do propósito do Senhor. Amém? Beijo no seu coração, até amanhã em nome do Senhor Jesus. Mas antes de ir, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa mulher que me vê neste momento, que o Senhor possa derramar sobre ela sabedoria, graça, unção, poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se ela já é casada, que a sua aliança de casamento seja honrada, que ela tenha, Senhor, um testemunho ilibado na tua presença, para que o Senhor a honre também, em nome do Senhor Jesus. Se ela é solteira, Pai, que o Senhor possa preparar o varão que vai formar uma aliança com ela e diante de ti, sendo um só, para que o nome santo do Senhor seja glorificado. Amém e graças a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.